Fala pessoal, tudo beleza? A aula de hoje será sobre função do primeiro grau ou função afim. Essa função ela é a primeira função que você aprende na vida escolar e ela vai desde lá o ensino fundamental, médio até a faculdade. É muito importante você saber tudo sobre ela, desde a sua forma básica, que é f de x que é igual a x mais b, ou também o y que é igual a x mais b. O y é o mesmo que f de x. A é o coeficiente angular ou declividade da reta, é ela quem vai dizer se a reta está subindo, entre aspas, ou descendo. O coeficiente linear é o b, que é aquele onde toca a função, a reta no caso, no eixo das ordenadas, no eixo y. Ela é a função característica da reta. Cada forma geométrica ela tem uma função característica. No caso, a reta é a função do primeiro grau, assim como a parábola é a função do segundo grau, entre outras. Tanto o domínio quanto a imagem pertencem ao conjunto dos reais. O que isso quer dizer? O domínio ele é o x, certo? E a imagem ou contradomínio é o y. Qualquer número que eu colocar vai me retornar um y. Não existe restrição entre o domínio e a imagem. Estudo do gráfico. É importantíssimo você entender tudo o que acontece aqui no gráfico. Então nós temos aqui o eixo x, ou o eixo das abscissas, e o eixo y, ou eixo das ordenadas. A função está caracterizada aqui com essa linha vermelha. Então o y é igual a x mais b. Para descobrir o a, existe um jeito bem fácil de fazer, que se eu passar uma paralela aqui ao eixo do x, ela sempre vai fazer esse ângulo alfa. O cateto oposto, que é essa diferença entre esse y final, que eu estou chamando aqui de y, menos o y inicial, que eu chamei de y0, o índicezinho aqui, sobre o cateto adjacente, que é esse x aqui final, menos o x inicial, ele dá exatamente a. Ou seja, se porventura na questão ele me passa qual que é essa diferença aqui e essa diferença aqui, eu tenho como descobrir quem é o a. Então eu posso muito bem fazer o seguinte: tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o y menos o y0. E quem que é o cateto adjacente? É o x menos x0. Com isso, eu descubro quem é a. Então aqui sai quem é a. A gente pode simplesmente fazer o teste. A gente vai alimentando, digamos assim, uma tabelinha. Então, para cada x numa função, eu alimento isso aqui lá na função. Y é igual a ax mais b. Eu coloco aqui, eu já vou ter um a, que eu vou ter descoberto aqui, já vou ter esse b aqui. E aí eu quero descobrir quais são os y para eu conseguir montar. Então, digamos que aqui a equação seja 2x mais 1. Então, eu quero saber quem é o y quando x for 0. Então, 2 vezes 0, 0, mais 1. E quando o x for 1? 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. E quando o x for 2, quem que vai ser meu y? Vai ser 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então aqui eu consigo já desenhar, na verdade com 2 pontos apenas já consigo desenhar uma reta. Só que se você for fazer à mão livre, é muito mais fácil você colocar 3 pontos. Agora vamos falar sobre algumas peculiaridades, da função afim ou função do primeiro grau. Existe, por exemplo, a função chamada constante. A condição para que ela aconteça é que o a seja igual a 0. Se o a é igual a 0, eu tenho uma equação aqui, y, que é igual a ax mais b. Esse termo aqui da função vai sumir, porque 0 multiplicado pelo número dá 0. Quem que vai sobrar? Somente meu b. Então reduz a função do primeiro grau a y igual a b. Essa função vai ter como característica
exatamente que ela é paralela ao eixo das abscissas. Ou seja, temos aqui o eixo x e a minha reta característica está aqui, y é igual a b. Onde que ela corta o eixo das ordenadas? É no ponto 0, b. Temos uma outra característica que é a função identidade. Qual é a condição para que ela aconteça? Meu a tem que ser igual a 1 e o meu b tem que ser igual a 0. Onde, se o meu a aqui for 1, isso aqui se transforma somente em x. E o b for igual a 0, esse termo some daqui da equação. Y é igual a x. Ela é uma bissetriz, né? Aquela reta que divide um ângulo em dois ângulos idênticos. Então ela divide o primeiro e o terceiro quadrantes em 45 graus. Perceba que aqui ela corta na origem. Essa reta sempre vai cortar aqui na origem. Temos também a função linear. As condições é que o a seja diferente de 0 e o b seja igual a 0. Se o a é diferente de 0, então vai ter um termo aqui, esse x não vai sumir. E o b, se ele for igual a 0, o que é que isso implica? Que a minha reta vai cortar exatamente na origem, independente de qual for a minha equação. Se o y é igual a x, a gente volta para aquela característica da função identidade. Agora, se o y for igual a 2x, ela vai ficar mais inclinada. Meu y é igual a menos 3x, ela vai estar inclinada para baixo. E por último, a função afim, que é propriamente dita a função de primeiro grau. As condições para que ela aconteça, o a tem que ser diferente de 0 e o b tem que ser diferente de 0. Então, é a própria função característica. Y é igual a x mais b. Por que essas condições? Se o meu a for igual a 0, y vai se tornar igual a b. A gente vai voltar àquela função constante. Se o meu b for igual a 0, o que vai acontecer? Y vai se tornar igual a x, vai ser aquela função linear em que todas as retas características vão passar pela origem. Então, y é igual a x mais b, essa é a reta característica. Nesse caso, eu posso afirmar que o meu a é positivo, pois ela está, entre aspas, subindo, e o b aqui também seria positivo, porque está acima do eixo x. O zero da função é todo número x cuja imagem seja nula, ou seja, o f de x é igual a 0. Você lança um x qualquer, que é o domínio, e ele te retorna um y qualquer, que é a imagem. Para que a imagem seja nula, qual que é meu x? Você tem uma função característica, a x mais b, e você tem aqui o zero da função. É onde corta essa reta característica, corta o eixo do x. Para que isso aconteça, o meu f de x tem que ser 0. Meu f de x, que é igual ao y, ele tem que ser igual a 0. Então, se eu digo que o meu f de x é igual a ax mais b, e meu f aqui de x tem que ser 0, eu quero saber quem que vai ser meu x. Então, eu vou isolar o x aqui. Então, aqui, esse númerozinho aqui, esse zero da função, é o menos b sobre a. Observe que o a não pode ser 0. Se der 0, esse número não existe. Então, não vai ter, como a gente viu lá atrás na função constante, não vai ter raiz, não vai ter zero da função, porque a reta vai estar paralela ao eixo x, então, em momento algum, ele vai cortar o eixo x. E como que eu vou saber quando a função é crescente ou decrescente? A função é crescente quando x e o y forem diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior o x, maior o y. Então aqui, esse a aqui, ele tem que ser positivo. Então aqui nós temos o a maior que 0, ele tem essa característica de subindo, né? Independente se ele está aqui ou mais para baixo. Quanto maior o meu x, ou seja, mais eu ando para a direita, mais o meu y anda para cima. Quando que a função é decrescente? Exatamente o oposto. Quando x e y forem inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o x, menor o y. O a é menor que 0. Então ela vai ter essa característica aqui de reta descendo. Então o a é menor que 0. Eu vou andando para a direita, o x vai aumentando, o meu y vai decrescendo.
Se for o inverso, o meu x vai diminuindo, o meu y vai aumentando. Então, eles são inversamente proporcionais. Sinal da função afim. Ou ela é positiva, quando o meu y é maior que zero, ou ela é nula, quando o y é igual a zero, ou seja, quando o meu x é igual a menos b sobre a, ou quando ela é negativa, que o y é menor que a. A gente viu agora há pouco como que a gente chegou nessa fórmula, né? Isolamos aqui o x tendo o y igual a zero e nós chegamos nessa fórmula aqui de baixo. Nesse primeiro caso aqui, nós temos uma função crescente. O a é maior que zero. Aqui, nesse ponto em que a equação cruza o eixo x, nós temos o divisor de águas. Quando meu x for menor que o menos b sobre a, o meu y será menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo. Quando o meu x for maior que o zero da função, menos b sobre a, o meu y também será positivo. Nesse caso aqui é o inverso. Se a minha declividade é negativa, a partir do ponto crítico, que é o zero da função, se eu tenho um x menor que o zero da função, o meu y é positivo. E se o meu x for maior que o zero da função, o meu y será negativo. E lógico, nesse ponto que eu estou marcando aqui, ele é o zero da função. Nesse ponto especificamente, a minha função é nula. Quando ela é constante, que é esse caso aqui, ou ela é sempre positiva, como esse caso aqui. Observe que a reta está acima do eixo das abscissas, ou seja, ela está o tempo todo constantemente acima, então ela é positiva, ou ela está sempre abaixo do eixo das abscissas, ela sempre será negativa. Bom, dito isso, agora vamos para os exemplos. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto 1, 3 e tem um coeficiente angular igual a 2? Primeira coisa, eu vou escrever minha equação característica. Y é igual a ax mais b. O meu x vai ser 1, eu não sei quanto é meu b, o meu y vai dar 3. Reescrevendo a equação, y é igual a 2x mais 1. Mais um exercício para fixar. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos 2 em 9 e menos 1 em 3? Vamos seguir da mesma forma. Y é igual a ax mais b. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso jogar aqui duas vezes o y e o x, montaria um sistema linear de equação. Ou eu posso fazer de outra forma. Eu sei que tangente de alfa é igual a a. Então eu posso descobrir o a por aqui. Quem que seria o a então? Seria um y maior menos o y menor sobre o x maior menos o x menor. Quem que é meu y maior? Seria esse 3 aqui. Então, vai ficar 3 menos 9 sobre... Então, vai ficar menos 1 menos 2. Menos 6 menos 3. Menos 6 por menos 3, 2. Então, eu já descobri quem é meu a. E como que eu faço para descobrir meu b? É só substituir aqui agora. Escolhe uma das duas. Eu vou, por exemplo, escolher o 2 e o 9. Então, o meu y será 9. Meu a, eu já descobri que é 2. Quando meu x for 2, mais o b. Meu b é igual a 5. Eu posso confirmar usando outro ponto. Y vai ser 3 quando o meu x for menos 1. Meu b será igual a 5. Então, não faz diferença. Tem que dar igual. Reescrevendo minha equação agora, y é igual a 2a mais 5. Vamos agora para uma questão de Enem. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico abaixo. Suponha que essa tendência linear, ele já dá a informação que a gente precisa, ele é linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses.
Então, no eixo das ordenadas aqui, ele nos deu a porcentagem em relação à capacidade máxima. Ela começou aqui no primeiro mês com 30% e foi decaindo linearmente até o sexto mês, ele está com 10% da sua capacidade total. Uma coisa importante de se saber, ele não está começando aqui na origem, ele está começando no mês 1, ok? Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? E aí, como que eu começo? Primeira coisa que eu tenho que saber é, se é uma função linear, ela vai ter que respeitar a equação y é igual a x mais b. Isso é fato. Mas eu tenho aqui apenas 2 pontos que eu posso saber quem que vai ser o meu x e meu y. Quando meu x for 1, meu y é 30. Quando meu x for 6, o meu y é 10. Mais uma vez eu posso fazer de novo um sistema de equação, substituindo 2 vezes esses valores. Eu ficaria aqui com y vai ser 30, a vezes 1 mês, né? Vai ficar a mais b. Ou meu y vai ser 10 quando eu tiver aqui 6a mais b. Resolvo esse sistema de equação, então eu posso fazer dessa forma, ou eu posso fazer mais uma vez utilizando que a é igual a o y final menos o y inicial sobre o x final menos o x inicial. As duas formas têm que chegar no mesmo resultado. Eu vou fazer dessa forma aqui. Então, meu a ele tem que ser igual a y final, que vai ser 10, menos o y inicial, que era 30. Perceba que vai dar um número negativo, porque tem lógica, ele está decrescendo aqui. À medida que vai aumentando o x, vai diminuindo o y. E o x final é 6, menos o x inicial, 1. Então, aqui vai ficar menos 20 sobre 5. Então, meu a é igual a menos 4. Só é substituir um dos valores, eu vou substituir o último valor. Meu y vai ser 10, quando aqui for 6 vezes menos 4, mais b. Meu b será igual a 34. Minha equação fundamental agora vai ficar igual a y igual a menos 4x mais 34. O que eu quero saber na questão? Ele quer que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade. Onde que está a capacidade aqui? No x ou no y? No y. Então, ele aqui está com 10%, ele quer que atinja o 0. Então, ele quer saber exatamente qual é o 0 da função. Quando que essa reta vai tocar no eixo das abscissas. Então, aqui vai ficar 0 menos 4x mais 34. Vai ficar, então, posso até multiplicar aqui já por menos 1. Vai ficar, então, 34 sobre 4. Vai dar 8,5 meses. Cheguei na resposta? Ainda não, porque esse é o número que eu vou encontrar se eu prolongar essa reta. Então, digamos que eu prolongue essa reta aqui, exatamente esse ponto aqui vai ser o ponto 8,5. Mas ele não queria isso. Ele perguntou o seguinte: qual vai ser o tempo mínimo após o sexto mês? Então, eu vou ter que pegar esse 8,5 e subtrair 6. Então, vai ficar 8,5 menos 6, 2,5. E com isso nós chegamos ao gabarito, letra A. Caso você queira fazer pelo sistema de equação aqui, também poderia ser feito. Vamos dizer aqui que eu vou multiplicar esse carinha aqui por menos 1. Então ficaria menos 30 é igual a menos A menos B. E vou somar essas duas equações aqui. B menos B, 0. 6A menos A vai dar 5A. 10 menos 30, menos 20. Então, o meu A é igual a menos 4. Cheguei no mesmo resultado aqui. Da mesma forma, eu iria substituir aqui e chegaria no mesmo resultado. Então é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido. Curtam aí, deixem um comentário se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão. É sempre bom ter você aqui no canal.